Você não está cansado. Você não está sem tempo. E por mais estranho que pareça, você também não está desmotivado. Você está preso. Preso em um ciclo invisível que se repete todos os dias. Você acorda com planos e dorme com culpa. Você sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não faz. E o mais perigoso, você começa a acreditar que isso faz parte de quem você é. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha te feito ainda. E se a procrastinação não for preguiça, mas um mecanismo de defesa da sua própria mente? Respira um segundo, porque se isso for verdade, tudo que você tentou até hoje para vencer a procrastinação estava errado. Sim, errado. Você tentou força de vontade, tentou motivação, vídeos, frases, promessas de segunda-feira eu começo. E mesmo assim, nada mudou de verdade. Por quê? Porque você está lutando contra o inimigo errado. A procrastinação não é o problema, ela é o sintoma. É como uma febre. Você pode tentar ignorar, disfarçar, empurrar com disciplina, mas enquanto a causa não for tratada, ela sempre volta. E agora vem o ponto que vai virar a chave na sua cabeça. Seu cérebro não quer que você seja produtivo. Ele quer que você sobreviva. Parece estranho, né? Mas pensa comigo. Tudo que é novo, difícil, incerto ou exige esforço, o seu cérebro interpreta como ameaça. Não importa se é estudar, trabalhar, começar um projeto ou mudar de vida. Para ele, isso significa risco, desconforto e gasto de energia. E sabe o que o cérebro faz quando detecta isso? Ele te protege. Sim, protege. Como? Te distraindo, te empurrando para coisas fáceis, rápidas e prazerosas. Scroll infinito, vídeos curtos, conversas inúteis, pequenas tarefas irrelevantes, qualquer coisa que pareça leve o suficiente para não exigir esforço. E aí você acha que escolheu procrastinar, mas na verdade você foi conduzido, manipulado por um sistema interno que só quer manter você seguro. Só que aqui está o problema. O que te mantém seguro hoje está destruindo o seu futuro. E é por isso que você se sente travado, porque existe uma guerra acontecendo dentro de você. De um lado, quem você quer ser. Do outro, quem o seu cérebro insiste em manter. E adivinha quem ganha na maioria das vezes? Exato. Agora deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém fala. Você não vence essa guerra com motivação. Motivação é fraca, instável, emocional. Ela vem e vai embora. Se você depende dela, você já perdeu. O que você precisa não é motivação, é estratégia. E nos próximos minutos eu vou te mostrar uma coisa que pode parecer simples, mas que tem o poder de quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Mas antes de continuar, eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Sem máscara, sem desculpa. O que você está adiando há semanas, meses ou até anos? Um projeto? Um estudo? Uma mudança de vida? Uma decisão difícil? Agora imagina isso daqui a 1 ano se nada mudar. Depois 5 anos. Depois 10. Essa dor silenciosa se acumulando. Esse potencial sendo desperdiçado. Essa vida passando. Agora deixa eu te mostrar o outro lado. Imagina você começando hoje. Não perfeito, não incrível, mas começando. Dando o primeiro passo. Executando mesmo sem vontade. Avançando mesmo com dúvida. Em 30 dias, você já seria outra pessoa. Em 3 meses, irreconhecível. Em 1 ano, vivendo algo que hoje parece distante. Percebe? Não é sobre talento, não é sobre sorte, é sobre ação consistente. Mesmo quando você não quer, mesmo quando não está confortável, mesmo quando ninguém está vendo.
E aqui vem a virada mais importante desse vídeo. Disciplina não é fazer quando você quer, é fazer principalmente quando você não quer. Guarda isso, porque isso separa quem sonha de quem constrói. Agora presta atenção nisso. Você não precisa vencer o dia inteiro, você só precisa vencer o próximo movimento. Uma única ação, uma única decisão certa. E isso muda tudo. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas trava, porque elas tentam mudar a vida inteira, quando na verdade só precisavam começar pequeno, ridiculamente pequeno, quase impossível de falhar. Mas isso eu vou te mostrar no próximo bloco. Uma técnica simples, prática, que você pode aplicar hoje, em menos de 5 minutos, e que pode quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Mas antes de continuar, se isso aqui já começou a mexer com você, então se inscreve no canal agora. Porque aqui você não vai encontrar só motivação bonita, você vai encontrar direção, clareza e ferramentas que realmente funcionam no mundo real. E me diz aqui nos comentários, qual é a única coisa que você sabe que deveria começar, mas ainda não começou? Sem filtro, sem desculpa, só verdade. Você já entendeu uma coisa fundamental. A procrastinação não é preguiça, é proteção. Mas agora vem a pergunta que realmente importa. Se o seu cérebro está tentando te proteger, como você age sem entrar em conflito com ele? Porque aqui está o erro da maioria das pessoas. Elas tentam ir com tudo. Hoje eu vou fazer 3 horas. Agora eu vou mudar minha vida. Vou começar com tudo. E o cérebro? Puxa o freio, sabota, distrai, te joga de volta para o conforto. Por quê? Porque isso parece grande demais, pesado demais, ameaçador demais. Então esquece intensidade. O que você precisa agora é de algo muito mais poderoso. Facilidade estratégica. E é aqui que entra o método que pode mudar completamente seu comportamento. A regra dos 5 minutos. Simples, quase ridículo, e exatamente por isso funciona. Funciona porque ele engana o seu cérebro. Mas presta atenção, porque a forma como você aplica isso muda tudo. Não é vou tentar fazer por 5 minutos. É eu só preciso fazer por 5 minutos. Sem pressão de continuar, sem obrigação de terminar, sem cobrança de resultado. Só começar, só iniciar, só dar o primeiro passo. Porque o maior bloqueio da procrastinação não está na execução, está no início. E agora deixa eu te mostrar o que acontece na prática. Você decide, vou estudar por 5 minutos. Seu cérebro pensa, ok, isso não é perigoso. Sem resistência, sem sabotagem. Você começa e algo curioso acontece. Depois de 5 minutos, você já está dentro. O motor ligou. A inércia que te travava desapareceu. E na maioria das vezes, você continua. Não porque se forçou, mas porque já está em movimento. A ação gera mais ação. Isso é ciência comportamental pura. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala e que faz essa técnica falhar para muita gente. Você não pode negociar com você mesmo depois. Se você disse 5 minutos, você cumpre. Se parar depois disso, tudo bem, mas você cumpriu. E isso constrói algo muito mais importante do que produtividade. Confiança interna. Você começa a provar para si mesmo, eu faço o que digo. E isso, com o tempo, vira identidade. Agora presta atenção nisso, porque aqui começa a virada definitiva. Você não precisa terminar, você precisa começar todos os dias. Essa é a regra. Simples, mas extremamente poderosa. E agora vamos dar um passo além. Porque eu sei que você pode estar pensando, tá, mas só 5 minutos não vão mudar minha vida. E você está certo. Sozinho não vai. Mas isso aqui não é sobre 5 minutos. É sobre criar um padrão, um hábito, uma engrenagem que gira todos os dias.
E aí entra o segundo elemento desse sistema, o acordo invisível. Você vai fazer um acordo com você mesmo, mas não um acordo emocional, um acordo lógico, concreto, inquebrável. Todos os dias você vai executar aquela tarefa por no mínimo 5 minutos, sem exceção, sem negociação, sem desculpa. Cansado? 5 minutos. Sem vontade? 5 minutos. Dia ruim? 5 minutos. Sem tempo? 5 minutos. Porque aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Consistência vence motivação. Sempre. Sempre. E quando você começa a acumular dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, você cria algo poderoso. Ritmo. E ritmo gera fluidez, e fluidez reduz resistência. E quando você percebe, aquilo que antes parecia impossível virou rotina. Agora segura esse ponto porque ele muda tudo completamente. O cérebro adora o que é previsível. Quando você repete algo todos os dias, ele para de ver aquilo como ameaça. Depois, aceita. Depois, automatiza. E aí, você não precisa mais lutar. Você só faz. Agora deixa eu te provocar mais uma vez. Quantas coisas você já começou e parou? Não porque não era capaz, mas porque tentou fazer demais, rápido demais, e desistiu. Agora imagine o oposto. Pequeno, constante, inaparável. Parece menos empolgante, mas é exatamente isso que funciona. Agora vem o terceiro elemento, e talvez o mais subestimado de todos. Elimine a fricção. Se algo está difícil de começar, é porque existe fricção. E sua missão é simples: tornar o início ridiculamente fácil. Quer estudar? Deixa o material aberto, já separado, sem precisar pensar. Quer treinar? Deixa a roupa pronta, no caminho, sem decisão envolvida. Quer trabalhar? Define exatamente o primeiro passo. Nada de vou fazer isso, mas sim vou abrir isso e começar por aqui. Porque toda decisão consome energia, e quanto mais energia você precisa para começar, mais fácil é desistir. Agora imagine o contrário. Tudo pronto, tudo fácil, tudo acessível. Você praticamente escorrega para a ação, e isso muda tudo. E aqui vai um ajuste fino que separa quem tenta de quem consegue. Diminua o padrão de entrada, não o padrão final. Você não precisa fazer perfeito no começo, você precisa fazer possível. O padrão alto continua existindo, mas ele entra depois que o movimento já começou. Agora junta tudo comigo. Você começa pequeno, 5 minutos, você repete todos os dias, acordo invisível, você reduz o esforço de iniciar, sem fricção, você aceita começar imperfeito, sem pressão. Resultado? Você quebra o ciclo. Sem força bruta, sem sofrimento exagerado, sem depender de motivação. Só com estratégia. Agora deixa eu te falar algo direto. Se você aplicar isso hoje, de verdade, você já não será mais a mesma pessoa amanhã, porque você vai ter feito. E quem faz, muda. Quem só pensa, continua preso. E mais, cada vez que você cumpre esses 5 minutos, você enfraquece a procrastinação e fortalece a sua identidade. Dia após dia. Sem perceber, você se torna alguém confiável para si mesmo. E isso vale mais do que qualquer técnica. E no próximo bloco, eu vou te mostrar como transformar isso em algo definitivo. Como sair de alguém que tenta ser produtivo para alguém que simplesmente executa. Sem depender de vontade, sem recaídas constantes, sem voltar para o zero. Mas antes de continuar, se isso aqui já clareou sua mente, se inscreve no canal agora, porque aqui você não recebe só motivação, você recebe estrutura. E comenta aqui, qual tarefa você vai começar hoje usando a regra dos 5 minutos? Hoje, não amanhã. Hoje. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E eu quero que você responda com sinceridade. Quem você está se tornando com as suas ações de hoje? Não com suas intenções,
não com seus planos, não com aquilo que você quer ser, mas com aquilo que você faz todos os dias. Porque aqui está uma verdade que pode doer, mas liberta. Você não é definido pelo que pensa, você é definido pelo que repete. E isso muda tudo. Porque procrastinação não é só um hábito. Ela vira identidade. Você começa dizendo, eu estou procrastinando. Depois, eu sou assim. E quando isso acontece, você para de lutar. Aceita, se conforma. E lentamente começa a diminuir seus próprios sonhos. Mas hoje, isso acaba. Porque agora você já tem um jeito de começar, regra dos 5 minutos, um sistema de consistência, acordo invisível, um ambiente preparado, sem fricção. Mas falta o elemento mais poderoso de todos, aquele que transforma esforço em algo automático: identidade. Presta atenção nisso aqui porque isso é o ponto de virada real. Você não constrói hábitos para mudar sua vida. Você constrói hábitos para mudar quem você é. E quando você muda quem você é, a sua vida muda como consequência. Então esquece isso de vou tentar ser produtivo. Troca por eu sou uma pessoa que começa. Simples, direto, forte. Porque toda vez que você executa, mesmo que por 5 minutos, você está votando em uma nova identidade. Agora pensa nisso com calma. Se você fizer isso hoje, é um voto. Amanhã, mais um. Depois, mais um. E mais um. E mais um. Em pouco tempo, não é mais esforço. É padrão. É automático. É quem você é. E aqui está o segredo que ninguém te contou. Pessoas disciplinadas não têm mais força de vontade. Elas têm menos decisões a tomar. Elas já decidiram quem são e agem de acordo com isso. Agora deixa eu te mostrar como você fixa isso de uma vez por todas. O ritual de confirmação. Todos os dias, depois de cumprir seus 5 minutos, você vai fazer algo simples, mas poderoso. Você vai reconhecer que fez. Pode ser mentalmente, pode ser anotando, pode ser marcando um X no calendário, pode ser falando em voz baixa, mas você vai registrar. Porque o cérebro precisa de fechamento. Ele precisa entender, isso importa. E quanto mais você reforça, mais forte essa identidade fica, mais sólida, mais difícil de quebrar. Agora vem a parte que pouca gente tem coragem de encarar. Você não precisa de mais conhecimento. Você não precisa de mais vídeos. Você não precisa de mais estratégias. Você precisa executar o que já sabe. E isso depende de decisão, não de emoção, não de inspiração, mas de decisão. Agora deixa eu te levar para um cenário. Imagina você daqui a 30 dias, mas dessa vez sem quebrar o acordo. Todos os dias, 5 minutos, sem falhar, sem negociar, sem desculpa. O que muda? Sua confiança aumenta, sua mente fica mais leve, sua culpa diminui, sua clareza cresce, seu foco começa a voltar. Agora, 3 meses. Você já não é mais a mesma pessoa. Aquilo que parecia difícil virou normal. Aquilo que você evitava virou rotina. Agora, 1 ano. Você olha para trás e quase não reconhece quem você era. E o mais curioso, as pessoas ao seu redor começam a perceber. Você mudou, você está diferente, você está mais focado. Mas elas não viram o começo, elas não viram os 5 minutos, elas só viram um resultado. E tudo começou com um passo pequeno. Agora deixa eu inverter isso. Imagina que você não faz nada. Continua como está, adiando, pensando, prometendo, se convencendo de que 1 hora vai. Daqui a 1 ano, nada mudou. Daqui a 3, frustração silenciosa. Daqui a 5, comparação. Daqui a 10, arrependimento. E o pior, sabendo que poderia ter sido diferente. Pesada? É, mas é real. E você sabe disso. Agora aqui está a verdade final desse vídeo. Você não precisa de 15 minutos para acabar com a procrastinação. Você precisa de 15 minutos para decidir que não aceita mais viver assim. A técnica é simples. O sistema é claro.
mas a decisão é sua. E ela acontece agora, não amanhã, não segunda-feira, não quando eu tiver melhor. Agora. Então eu quero que você faça isso comigo. Escolhe uma coisa, só uma. Algo que você está adiando, algo que você sabe que importa. E decide. Eu vou fazer por 5 minutos, hoje. Sem drama, sem anúncio, sem esperar motivação, sem preparar o cenário perfeito. Só faz. Porque no final, não é sobre produtividade. É sobre respeito próprio. É você provar para si mesmo que pode confiar em você. E quando isso acontece, você deixa de se sabotar. Você para de duvidar. Você começa a construir. E quando você começa a construir, nada mais te segura. Nada. Agora deixa eu te dizer uma última coisa. E guarda isso com você. Você não está atrasado. Você não perdeu tempo. Você não estragou sua vida. Você só estava preso em um padrão. E padrões podem ser quebrados, reescritos, substituídos. E agora, você sabe como fazer isso. Então usa isso. Aplica. Testa. Mas principalmente, executa. Porque conhecimento sem ação é só ilusão confortável. E você já ficou confortável tempo demais. Agora é hora de mudar. E ela começa agora. Mas antes de ir, se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que isso era exatamente o que precisava ouvir, se inscreve no canal. Porque aqui você não vai encontrar só conteúdo, você vai encontrar transformação. E comenta aqui. Eu começo hoje. Sem pensar muito, sem analisar demais. Só decide e escreve. Porque às vezes, o primeiro passo é só assumir. E hoje é o seu ponto de virada.